Bom, pessoal, vamos lá então. Nós vamos falar hoje a respeito de crimes dolosos e crimes culposos. Tá? Então, a previsão aí dos crimes dolosos e culposos estão no artigo 18 do Código Penal. Na verdade, nós já sabemos que só existem esses dois tipos de crime, só existem essas duas modalidades de crime. Ou o crime é doloso, né, como diz o artigo 18 no inciso 1, e o dolo é quando o agente ele quis o resultado ou assumiu o risco de produzir, ou então esse crime é culposo, que é quando o agente então dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, né? Então essas são as duas modalidades de possibilidade do cometimento do crime. Ou o sujeito comete o crime, o fato típico, a ação com dolo, né? Quando ele quer, então, praticar o crime, ele quer o resultado, ou ou então ele assume o risco de produzir, né? Ou ele pratica isso com culpa, quando ele age com imprudência, negligência ou imperícia. Quando nós falamos de dolo, gente, primeira coisa que nós temos que ver e pensar, por isso que é importante lá a teoria do crime, né? Na teoria do crime, aonde o dolo está alocado. Na teoria clássica do crime, ou naturalista do crime, como nós já estudamos, vocês lembram muito bem que o dolo ele estava alocado lá na culpabilidade, né? Então, o dolo estava lá na culpabilidade, no terceiro elemento do crime, que era a culpabilidade. Nós vimos que essa teoria do crime ela foi evoluindo e nós chegamos na teoria finalista da ação. E a teoria finalista da ação, então, ela deslocou o dolo e a culpa aqui para o fato típico, para o primeiro elemento do crime, para o fato típico. Então, né? Então, lembrando a gente que, como nós adotamos a teoria finalista, o dolo ele está inserido na conduta. O que é dolosa é a conduta do sujeito. Como ele está inserido, então, na conduta, portanto, o dolo, ele integra o fato típico, tá bom? Então, o dolo, ele está dentro do fato típico. Ótimo. Sabendo disso, então, nós temos que saber que o dolo aqui, ele é tido como uma vontade e consciência. Vejam só, é vontade e consciência. Não é só vontade e não é só consciência. É a vontade conjugada, é a vontade junta com a consciência de realizar o elemento do tipo incriminador aí. Então, por exemplo, o sujeito ele tem a vontade e consciência de matar. Ele tem vontade e sabe que se disparar um tiro contra uma pessoa, ele vai matar. Ele tem vontade, tem consciência de furtar, tem vontade, consciência de roubar, de estuprar, e assim sucessivamente. Tá? O dolo, gente, existem três teorias acerca do dolo. Bom, então, três teorias vai tratar do dolo. A primeira teoria é chamada de teoria da representação. Essa teoria da representação, aí, ela vai dizer assim, ó, que para que exista dolo, basta que exista a previsão do resultado. O resultado seja previsível. Dessa forma, a gente vai ver que essa teoria ela é mais voltada, ela se preocupa mais com o aspecto intelectual do dolo, tá? Que o sujeito ele tem consciência do resultado. Ele sabe que um resultado pode advir da sua conduta. Então, ela está mais preocupada com o aspecto intelectual do dolo e esquece um pouco, deixa um pouco de lado o aspecto volitivo do dolo. E esse aspecto volitivo é justamente esse aspecto da vontade, é o aspecto de querer. Então, por essa teoria aqui, gente, não se discute, não vai se discutir se a gente quis o resultado ou não, mas tão somente se esse resultado ele era previsível, tá? No sistema penal que nós adotamos, o sistema penal brasileiro, essa teoria ela não é adotada, não tem abrigo essa teoria,
porque mais para frente nós vamos ver que essa teoria, ela se assemelha, ela mais se parece com a culpa consciente, tá bom? Então, nós temos que saber que existe a teoria da representação, e a teoria da representação, ela está preocupada com o aspecto intelectual aqui, no sentido de que o sujeito tinha a previsibilidade do resultado de um fato típico, mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não tivesse vontade. Então, ele não se preocupa, essa teoria da representação, com a vontade do sujeito. Portanto, ela é afastada aqui no nosso sistema penal. A segunda teoria que existe a respeito do dolo é a teoria da vontade. Bom, então a teoria da vontade. Essa teoria da vontade, ela vai aproveitar lá da teoria da representação esse aspecto intelectual. Então ela não despreza o aspecto intelectual da teoria da representação, no sentido de que o sujeito tem consciência do que vai ocorrer, ele possui consciência de um possível resultado diante de uma ação criminosa dele. Mas além da representação aqui, exige-se a vontade, tá, de praticar o delito. Então, ela vai se preocupar também com esse aspecto volitivo. Vejam só como isso vai se enquadrar aqui na teoria, na verdade, no artigo 18 do Código Penal Brasileiro, tá? Inciso 1, que o dolo é a vontade livre e consciente de praticar o resultado. Então, a primeira parte. Então, o Código Penal adota, na primeira parte do inciso 1, a teoria da vontade, em que o sujeito ele tem consciência de uma determinada conduta dele pode surgir um determinado resultado. Então, ele tem consciência que disparar o tiro contra uma pessoa, ele vai matar, ou ele pode, pelo menos, matar essa pessoa. E, além da consciência desse aspecto, então, intelectual, tem um aspecto volitivo. Ele não tem somente consciência, mas ele quer fazer isso. Ele quer esse resultado, tá? Então, o artigo 18, no inciso 1, primeira parte do inciso 1, adota-se aqui a teoria da vontade. Essa teoria é utilizada pelo Código Penal brasileiro. Ao lado dessa teoria, gente, existe uma outra teoria que eu já adianto para vocês, que também é utilizada pelo Código Penal, pelo nosso sistema penal, só que na segunda parte do inciso 1 aí do artigo 18. A teoria é chamada teoria do consentimento, tá? A teoria do consentimento, ela vem complementar, então, a teoria da vontade. Olha só, a teoria da vontade não está dizendo assim, que o sujeito, ele tem condições, ele entende, ele tem a questão intelectual de que de uma determinada conduta sua vai ter um resultado, então ele tem a consciência, né? E ele tem também a vontade de praticar aquele determinada teoria, aquele determinado crime, teoria da vontade. E a teoria do consentimento, então a teoria do consentimento aqui, ela vai falar assim, ó, complementa a teoria da vontade, e vai dizer que o dolo não existe somente na hipótese da teoria da vontade, mas quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir esse resultado, tá bom? Então, quando o agente quis o resultado, ele quer que o resultado aconteça, ele quer que aconteça a morte, tá? Então, ele gostaria de matar alguém, ele dispara um tiro contra essa pessoa com a vontade de ferir, com ânimos, chamado de ânimos necandi, ânimos de matar, vontade de matar. Ou então, quando ele assume, gente, o risco de produzir o resultado. Pode ser que ele não queria, na sua cabeça ele não tinha aquela vontade. No entanto, ele assumiu o risco de produzir o resultado, tá? Então ele assume o risco de produzir o resultado. Por exemplo, um sujeito pega uma metralhadora no meio da rua e começa a atirar. Ele fala, não tinha vontade de matar ninguém. Não podia ser que ele não tivesse vontade mesmo de matar alguém. Mas vejam só,
com essa atitude, com essa ação que ele toma, ele, embora não tivesse vontade de matar uma pessoa, às vezes, né, ele assumiu o risco de produzir o resultado. É justamente isso, gente, que está no artigo 18, inciso 1 do Código Penal Brasileiro. E ao fazermos essa leitura do artigo 18, inciso 1, nós vamos concluir que a Código Penal adotou essas duas teorias, tá, em relação ao dolo. A teoria da vontade e a teoria do assentimento, tá? Se vocês estiverem com o código aí, leiam, se não, leiam posteriormente, depois vocês dão uma lida aí no inciso 1. Diz assim, então, crime doloso. Então, quando a gente quis o resultado, tá? Quis o resultado. Qual teoria aqui? Teoria da vontade. A gente quis o resultado, aspecto intelectual, ele entendia aquela situação, e o aspecto volitivo, a vontade, ele tinha vontade de praticar aquele resultado. Ou então, ele assumiu o risco de produzi-lo. Nessa segunda parte aqui, nós temos a teoria do assentimento, tá? Então, guardem, marquem aí, fiquem aí atentos quanto a isso. Quanto ao dolo, o Código Penal Brasileiro adotou duas teorias. A teoria da vontade, que está no artigo 18, inciso 1, primeira parte do inciso, e a teoria do assentimento, que está na segunda parte do inciso. Ótimo. Então, visto aí as teorias a respeito do dolo, vamos ver os elementos, que é chamado de elementos do dolo. Deixa eu só aceitar aqui quem chegou. Então, vamos continuar aqui, vamos ver os elementos do dolo. Bom, como elemento aqui, o dolo possui a consciência e a vontade, tá? Consciência e vontade. Quando eu falo em consciência, gente, eu estou falando de um elemento cognitivo, tá? Em outras palavras, um elemento de conhecimento ou um elemento intelectual. Então, o dolo, primeiramente, ele possui esse elemento de consciência, um elemento intelectual, ou seja, a consciência de querer praticar um determinado tipo penal, ou a consciência de praticar uma ação que vai resultar num crime, tá bom? Então, o sujeito, pessoal, ele tem consciência que disparar um tiro contra outra pessoa leva a óbito, tá? Então, ele tem que ter a consciência, ele tem que ter o entendimento disso, que disparar um tiro contra outra pessoa vai levá-la a óbito, ou pelo menos pode levar a óbito. Além desse elemento, então, cognitivo aqui, esse elemento de consciência, esse elemento intelectual, o dolo também ele possui como elemento aqui o elemento volitivo, tá? O elemento volitivo é a vontade. Então ele tem consciência, está dentro do intelecto dele, da cabeça dele. Se ele disparar um tiro contra uma determinada pessoa, ele vai matar essa pessoa. E tem também o elemento, então, volitivo. Ele quer que esse resultado aconteça, ele quer que esse resultado, então, se exteriorize. Em outras palavras, ele quer matar a pessoa. O que é mais importante? Nós já sabemos, então, que existem esses dois elementos. O elemento cognitivo, intelectual, e o elemento volitivo, a vontade de praticar o determinado fato. O que é mais importante aqui, então, pessoal, é nós sabermos que esses elementos do dolo, consciência e vontade, eles devem ser verificados em 3 momentos distintos da ação do sujeito, tá? Então, como é que eu vou verificar isso? Eu verifico em 3 momentos distintos, tá? Então, primeiramente, qual que é o primeiro momento? Ocorre a consciência da conduta do resultado. Então, tem que verificar se o sujeito ele tinha
consciência, tá? Então, aspecto intelectual aqui, da conduta e do resultado, né? O que é essa consciência? Então, a consciência de saber que se eu desferir uma facada ou desferir um tiro contra uma pessoa, eu vou ter como resultado a morte dessa pessoa, tá? Então, esse elemento da consciência. Verifico aí, em primeiro lugar, vejam só, isso aqui está totalmente dentro da cabeça do sujeito ainda. Isso não se exteriorizou, isso não se materializou aqui no mundo físico, mas está tão somente na cabeça do sujeito. Tá? Mais para frente a gente vai chegar lá que vocês vão perguntar para mim, como é que eu vou provar isso? A gente prova por meios externos, é lógico, ainda não dá para entrar na cabeça do sujeito. Mas então, esse primeiro momento aqui é o da consciência da conduta e do resultado. Posteriormente, gente, revela-se aí a consciência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. O que isso quer dizer? Primeiro, o agente tem consciência, então, da conduta que ele está realizando, e segundo, ele tem que ter consciência de que existe um nexo de causalidade, existe uma ligação entre a sua conduta e esse resultado, tá? Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter consciência que aquela pessoa somente vai morrer em virtude do tiro que ela vai disparar, tá? Então ele tem consciência do nexo de causalidade, da sua ação e o resultado, que é chamado então de nexo de causalidade, como está lá no artigo 13, que nós já estudamos do Código Penal. E por fim, o terceiro momento aí, que esses dois aspectos, então, o cognitivo e o volitivo, eles devem ser analisados, é quando a gente exterioriza a sua vontade e produz o resultado querido, tá bom? Então, quando ele produziu o resultado, exterioriza a sua vontade e quis o resultado. Vamos voltar aqui, tá bom? Vou voltar aqui para vocês. Então, primeiramente, ocorre com a consciência da conduta e do. Vejam só, isso está totalmente dentro da cabeça do sujeito, tá? Então, ele possui consciência da conduta que ele vai tomar e do resultado que isso vai gerar. Em segundo lugar, em segundo plano, aqui, esses elementos são verificados aqui na consciência do nexo de causalidade, então, entre a conduta e o resultado. Ainda está aqui no aspecto psicológico, na psique do sujeito, dele saber que somente vai acontecer a morte do sujeito em virtude do disparo de arma de fogo que ele realizou. Então, ele tem consciência aqui desse nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Existe uma ligação entre a conduta e o resultado, e ele tem consciência disso, ainda no aspecto intelectual. E, por fim, então, o agente exterioriza a vontade, tá? Aí é a ação propriamente dita, é a ação de atirar, tá bom? Vejam, então, as duas primeiras etapas de verificação, elas estão na psique do sujeito, estão dentro da cabeça do sujeito. E a terceira etapa de verificação do dolo aqui, é na exteriorização da vontade, é quando o sujeito efetivamente puxa o gatilho. Quando ele puxar esse gatilho, ele vai completar, o dolo vai estar completo, o círculo do dolo vai se completar e ele então comete esse delito, determinado delito, na modalidade dolosa. Ô, Bruno, seria dizer que, num primeiro momento, ele saber que ele é errado ele atirar, no segundo momento é saber que se ele atirar, ele vai matar, e no terceiro momento é o atirar mesmo, o ato de atirar, seria isso? Sim, mas na verdade, no primeiro aí, ele nem está preocupado se é errado ou não. Ele não está preocupado aí com essa questão normativa, se o que ele vai fazer
é errado, mas está tão somente dentro da consciência dele, no sentido de que eu sei que eu vou fazer e vai levar a esse resultado, tá? Ele não está se importando se é errado ou não, nesse momento. Mas aí não confunde o primeiro com o segundo? Não, não confundo, porque o segundo aqui é do nexo de causalidade, né? Então vamos lá. Primeiro ocorre a consciência da conduta e do resultado. Então ele tem consciência. Consciência do quê? Que eu quero atirar e que se eu atirar vai acontecer um resultado. Tá? A segunda, veja, é uma diferença bem tênue, na verdade, né? Na segunda, é a consciência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E o sujeito ele tem que ter na cabeça dele, falar, esse outro, a vítima, somente vai morrer se eu atirar. Então ela tem consciência que existe um nexo entre a sua conduta e o resultado. Existe uma ligação entre a conduta e o resultado, tá? E por fim aí, que é o ato exteriorizado, que é de puxar o gatilho, né? Então ele vai diferenciar aí o primeiro da segunda, ele tem consciência só da conduta e do resultado, tá? Ele tem consciência. Qual a sua conduta? É atirar e o resultado é a morte. A segunda, ele tem consciência que existe uma ligação entre a conduta e o resultado. Ou seja, que somente vai acontecer aquele resultado porque ele disparou aquele tiro. Ficou claro? Ficou. Que é bem parecido, né? Mas dá para entender, sim. Sim. E por fim, então, é a exteriorização, né? É a exteriorização. Aí, é a ação propriamente dita. O que é importante só, Vânia, é você não confundir aí que ele tenha noção, aí no começo, da ilegalidade, porque na verdade ele não está preocupado com a ilegalidade, né? Ninguém que vai matar uma outra pessoa, ele fica pensando, ah, será que isso é legal? Ou será que isso é legal? Tem certeza que isso é ilegal, né? O que importa é a vontade do sujeito naquele momento. Ótimo. Então vamos lá. Vamos adiante aí, né? Então, pessoal, para nós fecharmos aí, nós temos que saber que o dolo ele vai englobar todos os elementares e circunstâncias do delito. Ou seja, quando você lê o tipo penal, você tem que verificar que todos os elementos, todas as circunstâncias que estão englobadas no tipo penal, o sujeito ele ultrapassou, ele infringiu essas normas, todas elas com dolo, todas elas com vontade. Ele tem vontade de fazer em todos os momentos, ele possui vontade de fazer. Em todos os momentos, ele possui a intenção de alcançar o resultado, tá? Sem se preocupar com os meios pelos quais o resultado vai ser atingido, mas que ele tenha a intenção em todos os momentos de praticar aquele resultado. Vejam só, vou dar um exemplo aqui, depois eu vou voltar nesse exemplo, vou tratar esse exemplo novamente, mas o crime de furto. Olha só, o crime de furto diz assim, o artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tá? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O núcleo do tipo. Aí, o que é o núcleo do tipo? É o verbo. Qual que é o verbo? É subtrair. Então, nós temos o subtrair como verbo, como núcleo do tipo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o dolo deve estar presente em todos os elementos e circunstâncias, elementares e circunstâncias do crime. E quando o sujeito subtrai, ele tem que subtrair com vontade. Ele tem que ter o dolo de subtrair, ele tem que ter a vontade de furtar. Mas o tipo penal não para só no subtrair. O tipo penal diz assim, ó, subtrair para si ou para outrem. Então, quando o tipo penal fala para si ou para outrem, nós temos aí o que é chamado de elementar do tipo penal. O que é essa elementar, então? Que somente ocorre furto se eu subtrair a coisa para que eu fique com essa coisa, ou então para que eu destine essa coisa para uma outra pessoa.
quer dizer, então, que eu tenho que ter o dolo no início de subtrair e tenho que ter o dolo nessa elementar, que é eu ficar com essa coisa, que é ter a vontade de ser o possuidor definitivo dessa coisa, tá? Ou então eu passar por uma terceira pessoa essa coisa móvel. Por isso, gente, que não se pune aquilo que é chamado de furto de uso, tá? Furto de uso. Olha o seguinte exemplo, e isso vai ficar claro para você. Imagine, eu vim aqui para o escritório agora, estou aqui dando aula para vocês, deixei meu carro aí na rua, né? Passa um sujeito aí, olha pro meu carro, fala, eu vou dar uma volta nesse carro, eu vou até Bragança. Por exemplo, vou lá no McDonald's comer um lanche, tá? Então ele pega meu carro, vai lá no McDonald's, come um lanche, eu saio, olho, eu falo, pô, cadê meu carro? Furtaram meu carro, ligo para a polícia, furtaram meu carro. Passada 2 horas, 3 horas, o sujeito volta, estaciona meu carro no mesmo local que estava, desce e vai embora. Eu pergunto para vocês, ele cometeu o crime de furto? Não, ele não cometeu o crime de furto. Vocês podem pensar, mas isso é um absurdo, Bruno. Você está falando, é loucura. Ele não cometeu o crime de furto. Por quê? Porque ele teve a intenção de subtrair? Teve. Ele quis subtrair. No entanto, ele teve a intenção de virar o dono do meu carro, de se assenhorar do meu carro? Não, ele não teve essa intenção. Qual que era a intenção dele? A intenção dele era ir até Bragança, comer um McDonald's e voltar. Então, ele não teve a intenção de se assenhorar do meu carro. Em outras palavras, ele não teve o dolo de ficar com o meu carro ou de passar meu carro para uma outra pessoa. Nesse caso, eu excluo aqui essa elementar que existe para si ou para outrem. Isso é chamado, gente, como furto, conhecido como furto de uso, tá? Furto de uso. Então, eu verifico. Tem o dolo de subtrair? Tem. Mas eu tenho esse dolo que seja para mim, esse bem, ou para outra pessoa? Não, eu não tenho dolo nesse dolo. Então, se eu verificar que o dolo não está presente em todos os momentos do tipo penal, o que vai acontecer? Vai acontecer que ou aquele fato não é crime, vai acontecer então a atipicidade, ou então vai acontecer uma desclassificação, ele vai passar a ser considerado um outro crime. Beleza com isso? Beleza. Ele pode não ser acusado, então, se roubar meu carro, né, nessa situação e devolver, pode não ser crime? Pode. Não, na verdade, pode ser, não é crime. O furto, né? Então, o furto exige uma finalidade específica. A gente vai ver daqui a pouco, isso é chamado de dolo específico. Tá? Qual que é essa finalidade específica? É que eu subtraia aquele carro e eu tenho a finalidade de me assenhorar desse carro. Eu tenho a finalidade de eu me portar como se eu fosse o proprietário desse carro. Se o sujeito somente pega o meu carro aqui, ele fala, eu vou dar uma volta nesse carro, eu vou até Bragança comer um lanche com esse carro, mas ele nunca teve a intenção de se assenhorar desse veículo, ele não cometeu o crime, velho. Por mais maluco que isso possa parecer, tá? Porque aqui é importante, então, nós sabermos e lembrarmos, então, que o dolo deve estar presente em todas as condutas do tipo penal. Ele tinha, volto a dizer, ele tinha dolo de subtrair, Ivani? Tinha. Ele quis subtrair o meu carro, ou quis subtrair o seu carro. Agora pergunta, esse carro era para ele ou para outra pessoa? Não, ele não tinha o dolo, ele não tinha vontade de se assenhorar, ele não tinha vontade de se portar como proprietário desse veículo. Portanto, exclui-se essa vontade, exclui, nesse caso, o crime. Entendi. Ele não é absolvido por nada? Oi? Ele não responde nada? Criminalmente, não. Não pode enquadrar em mais nada essa ação? O fato é atípico. Do ponto de vista criminal, o fato é atípico. Loucura, né? Olha lá. O máximo que você pode fazer é mover uma ação civil contra ele para cobrar a gasolina que ele gastou. Mas do ponto de vista penal... Já pensou se isso vira moda, hein, Bruno?
O fato é totalmente atípico. Ah, pois é. Ah, mas tem Só que não virar, pode espalhar essa informação, gente. Ah, mas você pega o Alexandre, um cara rico, dono de metade de Fortaleza, tem que dividir o carro com os outros, uai. Esse negócio aí de carro, tem Deus me livre o Ciro Gomes ouvir isso, viu? Vocês estão muito egoístas, gente, tem que dividir um pouco. Carro compartilhado, isso aí, né? Carro compartilhado. Então, cada um anda um pouco, você pega de um, outro pega o seu e assim vai. Mas Vânia, pode parecer maluquice, mas é o chamado, então, furto de uso. E furto de uso não é crime. Não temos aí a hipótese de crime. Então, isso é para saber, né? Na verdade, que o dolo tem que estar presente em todos os momentos do delito. Se em algum momento ele deixa de ter uma vontade específica, aquilo vai ser desclassificado para um outro crime, se houver, ou então, nesse caso do furto aí que eu dei para vocês de uso, não existe crime, não existe um ilícito penal. Ótimo, vamos lá. Vamos adiante. A partir de agora, nós vamos ver dois tipos de dolo aqui, que é chamado de dolo direto e dolo indireto, tá? Então, dolo direto e o dolo indireto. Vejam, o que é o dolo direto? O dolo direto, ele é direcionado, então, como o nome já diz, ele é direcionado, ele é determinado a um resultado. O dolo direto, ele é dirigido a uma finalidade precisa, tá? Então, um matador profissional. O matador profissional, ele fica lá de tocaia, esperando um sujeito passar, e quando esse sujeito passa, ele dispara um tiro certeiro e mata esse sujeito. Qual que era a vontade dele? A vontade dele era de matar especificamente aquele sujeito. Então, a conduta dele, a conduta de atirar, foi dirigida a uma finalidade precisa, tá? Então, isso é chamado de dolo direto. Então, o dolo direto, volto aqui para nós, é quando a conduta do sujeito é direcionado para uma finalidade precisa. Então, ele queria matar aquele sujeito e ele atira naquele sujeito especificamente com a vontade de matar. Esse é o dolo direto. Ao lado do dolo direto, nós temos o dolo indireto ou indeterminado. No dolo indireto ou indeterminado, aqui, ao contrário do dolo direto, o agente ele não age com uma vontade dirigida a um determinado resultado. A sua vontade ela é ampliada aqui. E o dolo indireto, então, ele vai se subdividir em dois, que é o dolo alternativo e o dolo eventual. Tá? Então, dolo alternativo e dolo eventual. Então, veja, nós temos o dolo direto, que o sujeito age com uma vontade dirigida, específica a uma determinada finalidade precisa. O dolo indireto ou indeterminado, o agente não age com uma vontade dirigida, ele não age com uma vontade específica. Existe uma abrangência do dolo aí, um campo bem maior, tá? Lembrando, então, que o dolo indireto, ele é dividido em dolo alternativo e dolo eventual. No dolo alternativo, o próprio nome já diz, existe aqui uma vontade plurima, uma vontade diversa, alternativas diante da sua conduta. Eu vou tratar com um exemplo para vocês que fica mais fácil. Imagine um sujeito, ele encontra na rua com alguns desafetos, alguns inimigos, e ele está armado, ele saca uma arma e começa a atirar, tá? Ele começa a atirar. E ele não se importa se ele vai ferir ou se ele vai matar. Ele não está nem aí. Ele quer ferir ou quer matar. O que acontecer primeiro, aconteceu. Ou eu vou ferir ou eu vou matar esse sujeito. Vejam só, vocês conseguem distinguir a diferença aqui? Que no dolo direto tinha uma vontade dirigida, tinha uma finalidade dirigida. E qual que era essa finalidade precisa dirigida? Era matar. Eu queria matar e atirei para matar.
Aqui no dolo indireto, na sua modalidade alternativa, o sujeito ele tem vontades distintas, tá? Então ele saca uma arma e começa a atirar contra os seus inimigos, contra os seus desafetos. E ele não se importa se ele vai ferir ou se ele vai matar. Nesse caso, se o sujeito morre, se alguém morre, ele responde por crime de homicídio consumado. Mas se o sujeito apenas é ferido, por qual crime ele vai responder? Por lesões corporais ou pelo crime de homicídio tentado? Nesse caso, gente, ele responde pelo crime de homicídio tentado. Por quê? Porque a sua vontade era ou de ferir ou matar, pouco importa. Se ele tinha vontade de ferir ou de matar, ele deve responder aqui pelo resultado mais grave. E o resultado mais grave era a vontade. Era a vontade de matar. Então, nesse caso aqui. Só um minutinho, gente. Não, pode ir. Fala, e aí? Não, eu não preciso falar. Eu trouxe uns documentos aqui. Bom, vamos lá. Vamos voltar. Chegou um amigo aqui, mas já foi. Então, ele tem o dolo de, nesse caso aqui, de ferir ou de matar. Se ele tem esses dois dolos, por isso que ele é chamado, então, de dolo alternativo, tanto faz se é de ferir ou de matar, ele deve responder pela conduta que é mais grave, pela conduta mais grave que ele quis, que foi a de matar. Nesse caso, então, na modalidade tentada, tá? Esse é o dolo alternativo. Então, lembre-se, o dolo alternativo, o sujeito ele tem vontades distintas. Ele não está preocupado com qual é a finalidade que vai acontecer. Pode ser ferir, pode ser matar. No entanto, se ele somente ferir, como também ele tinha a intenção de matar na sua cabeça, ele deve responder por esse crime mais grave. Ótimo. Então, nós falamos do dolo indireto, ele subdividia em alternativo e no dolo eventual, tá? No dolo eventual, então, ocorre quando o agente aqui ele não quer o resultado. Então, ele não quer o resultado. No entanto, ele assume o risco de produzir esse resultado. Ele vai assumir o risco de produzir o resultado. Esse dolo eventual, então, ele está inserido lá dentro da teoria do assentimento, que nós já vimos, tá? Então, ele está dentro da teoria do assentimento, que nós já tratamos. Vejam só, um exemplo, tá? Isso aí acontece sempre, nós vemos nos jornais esses exemplos. Imaginem vocês, traficantes que moram numa comunidade. Em um determinado momento, esses caras estão lá, eles começam a disparar tiros para cima. Não é nem um confronto contra a polícia, tá? Não estou falando que existe um confronto contra a polícia, estou falando que eles começam a disparar tiros lá a esmo, tá bom? Vejam só, esses traficantes que estão disparando esses tiros, eles têm a vontade de matar alguém? Não, pode ser que ele não tenha. Na verdade, muitas vezes ele não tem a vontade de matar alguém. No entanto, não pode ser que esse projétil acerte alguém. Quem que sai por aí dando tiro para cima, por exemplo, ele pode não querer matar alguém. Mas, no entanto, ele não sabe que aquela sua conduta pode matar uma pessoa. Sim, ele sabe que essa conduta pode matar uma pessoa. Nesse caso, o que ele faz? Ele assume o risco de produzir o resultado morte. Então, mesmo não querendo, ele assume o risco de produzir o resultado morte. Então, quando esse sujeito, esse traficante aí lá dentro da comunidade, ele começa a disparar tiros a esmo para cima lá, ele sabe que ele pode matar alguém. No entanto, ele não quer matar qualquer pessoa, mas ele assume, com isso, ele assume o risco de produzir esse resultado. Qual o resultado? O resultado morte. Então, nesse caso aqui, nós temos o que é chamado de dolo eventual. Tá? Lembre-se, então, gente, o dolo eventual qual que é?
É quando o sujeito não quer o resultado, ele não tem vontade que o resultado aconteça. No entanto, ele vai assumir o risco de produzir esse determinado resultado. Então, aqui nós temos o dolo eventual, tá? O dolo eventual, ele é extremamente importante aí, acontece muito no dia a dia, acontece muitas denúncias, o Ministério Público oferece muitas denúncias com base no dolo eventual. Ô, Bruno, mas muda a pena? Não, para fins aqui de reprovabilidade da conduta, não muda. Não vai mudar a pena, não. Em qualquer um dos casos, o dolo direto, o dolo indireto alternativo, ou o dolo indireto eventual. Se a pessoa morrer, a pena é a mesma. A pena é só uma forma de entender como é que foi a situação. De entender a vontade do sujeito. Mas a pena dele é a mesma, tá? Vejam só, porque, embora se eu fosse pensar particularmente, né, você pode pensar que não, mas a segunda hipótese, no dolo eventual, para mim é até pior. O sujeito sai, não quero matar ninguém, mas eu fico dando tiro por aí, né? Ele assume o risco de produzir. Então, um sujeito desse é mais mau caráter do que um que atira na outra pessoa com a intenção de matar, né? É o meu pensamento, por exemplo, mas para fins de pena, de aplicação de pena, aí não existe qualquer tipo de diferenciação, tá bom? Vamos lá, ainda tratando aqui da classificação dos dolos, vejam só, gente, a partir de agora, essas classificações que nós vamos ver aqui são classificações doutrinárias, tá? A doutrina, então, vai fazer essa classificação. E nós temos aqui o dolo, que é chamado de dolo de propósito, e o dolo de ímpeto, ou dolo repentino. O dolo de propósito é aquele dolo que nós podemos verificar nos crimes premeditados, por exemplo. Então, dolo, o que é dolo de propósito? É aquele que o sujeito ele pensa o crime, ele reflete sobre o crime, ele é bem pensado as consequências desse crime e ele quer que tudo isso aconteça, tá? Então é facilmente verificável esse dolo de propósito aqui nos crimes chamados de crimes premeditados, tá? Então os crimes premeditados, o sujeito pensa o crime, ele reflete sobre o crime, da forma que ele vai cometer, o que ele quer alcançar com isso é tudo muito claro na cabeça dele. Então isso é chamado de dolo de propósito. Nós temos também aquele que é chamado de dolo de ímpeto, ou repentino. É totalmente contrário do dolo de propósito. No dolo de ímpeto, aqui o repentino, o autor ele vai praticar um determinado delito, uma determinada ação delituosa, motivado por uma paixão violenta ou por uma excessiva perturbação de ânimo, ou seja, uma excessiva perturbação mental. Em outras palavras, gente, não existe um intervalo aqui entre a cogitação do delito e a execução da conduta ilícita. Geralmente, isso vai ocorrer nos crimes passionais. Então, imaginem aqui, eu vou inverter o exemplo, vocês não falam que eu sou machista, que eu não sou, né? A mulher que chega em casa e pega o seu marido lá traindo-a com a amante, deitados na sua cama, se deleitando os amantes de amor ali. Vejam só, essa mulher chega, ela vê aquela cena, ela está armada, ela saca a arma de sua bolsa e dá 3 tiros contra a amante do marido, matando-a. Isso é chamado de dolo de ímpeto, ou um dolo repentino. Por quê? Porque ele é movido por uma paixão violenta ou uma excessiva perturbação mental, tá? Vocês conseguem verificar que não existe um intervalo entre a cogitação do delito e a execução da conduta ilícita, tá? Então isso é repentino, ela saca a arma e atira. Agora imagine o mesmo exemplo. Ela chega, olha, eles não veem, ela desce, pega uma faca, senta na mesa,
fica ali pensando, fala, eu vou matar esses dois desgraçados. Depois de 15 minutos, ela se decide, diz que vai mesmo matar os dois, sobe até o quarto e mata os dois a facadas. Nesse caso, existe, então, o dolo de propósito, tá? Então, como é que eu vou diferenciar esse dolo de propósito e o dolo de ímpeto? O dolo de propósito, existe um intervalo de tempo, existe uma possibilidade de pensar o que eu vou fazer, de como eu vou fazer. O dolo de ímpeto, não existe esse intervalo entre a cogitação do delito e a execução. Ele é imediato. E no dolo de ímpeto aqui, ou repentino, o sujeito ele sempre vai agir motivado por uma paixão ou excessiva perturbação de ânimo, uma perturbação mental. Pode ser, gente, vejam, não são todas as vezes que isso vai acontecer, tá? No caso de paixão, a paixão não exclui o dolo, tá? A paixão não exclui o crime. Se você abrir o código lá no artigo 28, vai estar dizendo que a paixão não exclui o crime. Tá? Se fosse assim, todo mundo que mata por paixão poderia alegar isso e ser excluído de qualquer tipo de responsabilidade. Isso não acontece. Pode acontecer aqui que exista um caso de diminuição de pena, ou então, dependendo do delito, exista aquilo que é chamado de um privilégio. Por exemplo, no homicídio, artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 diz o quê? Matar alguém. Daí no parágrafo 1º vai dizer: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz ele pode reduzir a pena dele de 1/6 a 1/3. Então, nesse caso de uma violenta emoção, entra aqui no caso do dolo de ímpeto, pode haver uma diminuição da pena, tá? Pode haver uma diminuição da pena. Então, nesse caso aqui, Vânia, olha só, enquanto nós falávamos lá do dolo direto e indireto, para fins de fixação de pena, não tem qualquer tipo de alteração, no dolo de propósito, que é aquele que o sujeito ele pensa o crime, premedita o crime, e no dolo de ímpeto, pode haver uma diferença, pode haver uma alternância aqui quando da fixação da pena. Ótimo, vamos adiante, então. Vamos ver agora o que a doutrina chama e trata de dolo genérico e dolo específico. Então, dolo genérico e dolo específico. Vejam só, quando eu falo em genérico, o que é algo genérico? Algo genérico é algo geral, né? Então, quando eu falo assim, em dolo genérico, eu estou falando que o sujeito ele pratica um delito sem qualquer tipo de finalidade específica. Ele não tem qualquer tipo de finalidade especial. Por exemplo, o crime de homicídio simples, artigo 121, caput, homicídio simples. Não importa saber por que o sujeito matou o outro, tá? Não tem interesse em saber se ele matou porque ele não gosta dele, se ele matou porque ele acordou de mau humor nesse dia, ele não foi com a cara de sujeito, tá? Então, não tem qualquer tipo de finalidade específica. É matar alguém, pouco importa o motivo. Então, esse é o dolo genérico. O dolo genérico, então, ele é geral, ele é aberto. Ele não se preocupa com uma determinada finalidade específica. E o dolo específico? O dolo específico ele vai acontecer quando o tipo penal ele exige um determinado fim específico. Ele vai exigir uma finalidade específica. Quando eu falo de dolo específico, gente, então tem que haver aí a junção, tem que haver a soma do dolo genérico e o dolo específico, tá? Então, o dolo genérico, ele não é bastante para o cometimento do crime,
quando o tipo penal exige também o dolo específico. Qual exemplo, Bruno? Eu já dei um exemplo para vocês aqui, nós podemos retomar o crime de furto, tá? O crime de furto é um exemplo claro aqui. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Olha só, qual que é o dolo genérico? Vamos deixar isso bem claro para a gente. Qual que é o dolo genérico? Qual que é o dolo geral? É o subtrair. Então, subtrair é um dolo genérico. Não importa aqui a finalidade. Mas o tipo penal, ele não está satisfeito somente com o dolo genérico. O tipo penal, gente, ele exige aqui um dolo também chamado de dolo específico. Qual que é? Que eu já disse para vocês. É que esse bem que eu subtraia, ele tem que ser para mim ou para uma outra pessoa, tá? Ele tem que ser para mim ou para uma outra pessoa. Por isso que eu volto a dizer, se o sujeito subtraiu o meu veículo, se ele furtou o meu veículo, com a simples finalidade de dar uma voltinha, de ir até Bragança e voltar, e depois ele deixa o carro no mesmo lugar, ali, ele não comete o crime de furto. Por quê? Porque não está presente o dolo específico que o crime exige. Tá? Então, o dolo geral está presente, mas o dolo específico, ele não está presente nesse caso. Portanto, não há que se falar em crime. Não existe crime nessa situação. Isso, às vezes, fica mais claro, gente. Existem tipos penais que isso está muito claro. E como é que eu consigo distinguir isso, Bruno? Olha só. Vamos pegar o artigo 158 do Código Penal. O artigo 158 do Código Penal. Ele diz assim, ó. Extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E com o intuito, vejam só, o que nós temos aqui nesse tipo penal? Nós temos um dolo genérico. Onde está o dolo genérico? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O sujeito, então, o simples fato dele constranger, ele querer constranger alguém com violência ou grave ameaça, ele tem o dolo genérico. Mas só o dolo genérico é o suficiente para o cometimento do crime de extorsão? Não. Por quê? Porque o tipo exige uma finalidade especial. E aqui nós temos o dolo específico. O tipo continua e diz aqui, ó, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Então, de um lado, nós temos o dolo, que é chamado de dolo genérico, que é a vontade de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Mas só o fato de constranger alguém não caracteriza o crime de extorsão, porque o crime de extorsão, ele exige uma finalidade específica. E qual que é essa finalidade específica? O intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem. Vou dar mais um exemplo para vocês. O artigo 159, tá? Extorsão mediante sequestro. Olha só o que diz o artigo 159. Sequestrar pessoa. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Aqui tem dolo genérico? Tem. Qual que é o dolo genérico? É sequestrar uma pessoa. Tá? Então, o que é sequestrar? É tirar a liberdade dessa pessoa, privar essa pessoa da liberdade de locomoção dela. Mas tem o dolo específico? Tem o dolo específico. Qual que é esse dolo específico? É o fim de obter qualquer vantagem. Então, existe essa finalidade específica, sem a qual, gente, o crime do artigo 159 aqui, ele não se aperfeiçoa, tá? Ele não se aperfeiçoa. Olha só que negócio maluco, é aqui que eu digo para vocês. Se o dolo não estiver presente em todas as fases, vai haver aí uma desclassificação para um outro crime, ou então uma atipicidade. Vamos voltar, pessoal, aqui no artigo 159, por favor. Olha só.
Então, 159. Sequestrar pessoa. Para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição de preço ou resgate. Então, nós temos extorsão mediante sequestro, nesse caso, né? Então, nós temos o dolo genérico, que é sequestrar, que é privar a pessoa da liberdade dele. Né? E temos um fim específico. Que fim específico é esse? É obter para si ou para outrem uma vantagem. Imaginem aqui que o sujeito ele só tem o dolo de sequestrar, ele só tem a vontade de privar a pessoa da sua liberdade, ele não tem qualquer finalidade específica, ele não tem a vontade específica de obter para ele ou para outra pessoa uma vantagem econômica. Eu pergunto para vocês, isso deixou de ser crime? É cárcere privado? Deixou de ser crime aqui do artigo 159. No entanto, subsiste aqui, Vânia, é isso mesmo, o crime do artigo 148, que é do sequestro e cárcere privado, tá? Então, que é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Vejam só, o artigo 148, ele não exige qualquer finalidade específica. No artigo 158, nós temos a previsão tão somente do dolo genérico. E qual que é esse dolo? Qual que é essa vontade? É de privar alguém da sua liberdade. No entanto, se eu tiver essa finalidade específica, esse dolo específico, que é privar alguém da sua liberdade com o fim de obter vantagem indevida, aí passa a ser o crime lá de extorsão mediante sequestro, tá? Eu acho que assim deu para ficar claro para nós bem essa questão do dolo genérico e do dolo específico, tá? Só lembrem, gente, alguns artigos que eu passei com vocês aqui, por exemplo, o 158, ele fala com o intuito de, o 159, com a finalidade de, tá? Toda vez que nós encontrarmos essa expressão com o intuito de, com a finalidade de, com o fim de, nós estamos diante de um crime que vai se exigir o dolo específico. Vai ser exigido o dolo específico. Mas não são todos os crimes que essa expressão está aparente, tá? Como no crime de furto, por exemplo. No crime de furto, que eu já tratei com vocês aqui, ele fala assim, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Ele não fala qual é a finalidade. Nós que temos que extrair por uma interpretação que nós fazemos aqui do tipo penal, se existe essa finalidade específica ou não, tá? Então, quando o tipo penal trouxer essa expressão com o fim de, com a finalidade de, com o intuito de, nós vamos ter sempre o dolo específico, tá? Sempre teremos o dolo específico. No entanto, não é porque o tipo penal não traz essa expressão, fim de, finalidade de, com propósito de, com intuito de, é que nós não teremos o dolo específico. Ficou claro, gente, isso? Ficou, tudo certo. Então, beleza. Sim, tudo beleza, legal. Beleza, vamos adiante. Bom, vocês vão se deparar, então, ainda falando aqui com o dolo genérico ou o dolo específico, a doutrina, dentro da teoria finalista, então, quando nós falamos em dolo genérico, ela sempre vai falar em dolo, só dolo. Então, quando você se deparar com a expressão dolo, nós estamos falando do dolo genérico, desse dolo geral, tá? Ela fala apenas dolo. Enquanto o dolo específico, aqui, ele é tratado como um elemento subjetivo do tipo, um elemento subjetivo do injusto, tá? Que é essa vontade específica. É só uma questão de nomenclatura, gente. Então, muitas vezes você vai se deparar com essa expressão, elemento subjetivo do tipo, ou elemento subjetivo do injusto. Toda vez que você se deparar com essa expressão, elemento subjetivo do tipo, ou elemento subjetivo do injusto, você está diante daquilo que é chamado de dolo específico. Tranquilo? Ótimo. Vamos adiante.
Temos também aqui uma classificação doutrinária daquilo que é chamado de dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. Tá? Então, dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. Quando que acontece o dolo de primeiro grau? O dolo de primeiro grau ele vai se verificar aqui quando o sujeito ele emprega uma determinada ação para atingir uma determinada finalidade. E a intenção dele é de atingir um único bem jurídico aqui. Nesse caso, o que acontece? É esse exemplo do sujeito, então, que fica lá fazendo uma tocaia. O sujeito que ele fica lá se escondendo. Quando passa a vítima, ele atira contra essa vítima certeiramente e a mata. Então, nós temos aqui o dolo em primeiro grau. Nós temos também aqui o dolo em segundo grau, tá? O dolo em segundo grau, gente, ou também chamado de consequência necessária, tá? Ele vai acontecer quando os meios utilizados aqui pelo agente, ele vai incluir sempre e obrigatoriamente efeitos colaterais de verificação praticamente certa. Tá? Então, os meios utilizados pelo agente para atingir a sua finalidade, ele obrigatoriamente ele vai apresentar efeitos colaterais de verificação praticamente certa. Olha só, imagine o seguinte exemplo. O sujeito quer matar uma pessoa. Ele sabe que aquela pessoa passa todo dia ali em frente ou no meio de uma praça, em frente a determinada igreja, ou que ela vá numa igreja, determinada igreja, todos os dias. Antes de trabalhar, ele passa lá na igreja. O que ele faz? Ele instala uma bomba para matar esse sujeito, para que quando esse sujeito chegue lá, ele acione essa bomba, tá, e mate essa pessoa. Olha só, essa bomba não está num local público, está num local público. Quando ele aciona essa bomba, é quase certo, é certeza que ele vai atingir também outras pessoas e pode matar outras pessoas. E ele não se preocupa com isso, ele não está nem aí com isso. Caso, então, uma outra pessoa venha a morrer em virtude dessa bomba que ele instalou, estará ocorrendo, aí estará presente o dolo em segundo grau. Tá? Estará presente, então, o dolo em segundo grau. Então, veja a diferença aqui. O dolo em primeiro grau é quando eu atinjo um bem jurídico determinado que eu quero atingir. Eu atiro no sujeito e mato aquele sujeito certeiramente. E o dolo em segundo grau? O dolo em segundo grau, então, ele utiliza de meios para atingir um resultado, e esse meio, obrigatoriamente, aqui, ele vai ter efeitos colaterais, tá, nas pessoas que estão ali ao redor e de verificação praticamente certa. Então, o sujeito instalou lá a bomba para matar esse sujeito. Quando a bomba explodir, é muito provável que essa bomba também vá atingir outras pessoas e mate outras pessoas. Então, matou a vítima que ele queria matar. Ótimo. E as outras pessoas que também morreram em relação a outras pessoas, ocorreu aquilo que é chamado de dolo em segundo grau. Por fim, gente, quando nós falamos de dolo aqui, nós temos que saber como é que se prova esse dolo. Olha só, o dolo não é a vontade. Aonde que está a vontade? A vontade está dentro da cabeça. A vontade está dentro da psique. A vontade está dentro do intelecto do sujeito. Ainda não existe meios para entrar dentro da cabeça do sujeito e saber que ele estava pensando em um determinado momento. Então, como é que eu provo se existiu dolo ou não? Eu provo pelos meios externos, tá? Então, são os meios externos que ajudam na demonstração do dolo. São esses meios que vão cercar provas testemunhais, provas periciais, testemunhas, a palavra do agressor, do sujeito ativo, do criminoso, a palavra da vítima, se existe vítima. Então, são por esses meios que eu provo o dolo, são por esses meios que eu provo o cometimento, o acontecimento do dolo.
Com isso, nós encerramos, então, o tipo doloso, o crime doloso. Tranquilo? Tranquilo. Nós temos o crime, agora, tipo culposo. Beleza. Oi? Beleza, tranquilo. Beleza. Assim, é verdade que o dolo possui bastante especificidades. Por isso que eu pergunto para vocês: querem que eu toque o crime culposo já ou vocês querem deixar o crime culposo para uma outra oportunidade? Para mim não tem problema, gente. Aqui eu sigo calma até meio-dia, Vamos terminar já esse. Se vocês quiserem. Então vamos. Pode terminar. Então vamos tocar o barco. Ótimo, então vimos os crimes dolosos. Então, crime doloso fechado. Temos os crimes culposos agora. Bom, por exclusão, aqui, se o crime doloso é aquele que o sujeito teve a vontade de praticar um determinado fato, ou então ele assumiu o risco de produzir esse determinado fato, né? Nos crimes culposos não existe isso, né? Então, nos crimes culposos ele não tem a vontade de praticar um determinado fato. A primeira coisa, gente, que eu tenho que falar para vocês é que geralmente aqui a regra é que os crimes culposos, eles são chamados de tipos penais abertos, tá? Tipos penais abertos. Isso quer dizer, então, que se houve culpa e qual forma foi essa culpa deve ser analisada no caso concreto, porque a lei não traz uma descrição de como esse crime culposo acontece. Olha só, se você pegar o artigo 121, é matar alguém, né? Homicídio, ótimo. O parágrafo 3º, ele diz apenas assim, ó, se o crime é culposo, e daí ele traz a pena para o crime culposo. Olha só, eu vou ler para vocês aqui o artigo 121. 121, matar alguém. Daí eu venho no parágrafo 3º aqui, ó. Se homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Como é que eu sei se esse crime foi culposo, se esse homicídio é culposo ou não? Ótimo, eu vou lá para o artigo 18 e verifico se ele foi cometido com imprudência, negligência ou imperícia. Tá bom, mas vocês concordam que existe 1 milhão de possibilidades dessa questão acontecer? Né? Existe 1 milhão de possibilidades do sujeito ser imprudente, né? Então ele pode ser imprudente dirigindo um veículo em alta velocidade, atropelar alguém. Você pode ser imprudente, por exemplo, você mora no 10º andar de um prédio, você fica ali com seu filho, seu bebê de colo, na sacada, ninando seu filho, chacoalhando, daqui a pouco você tropeça, o seu filho cai lá do 10º andar e morre, você pode ser imprudente assim. Então tem 1 milhão de possibilidades do sujeito ser imprudente. Então, por isso que os crimes culposos, em regra, eles são chamados de tipos penais abertos. Então, não existe uma modalidade específica que esses crimes culposos eles podem acontecer. Da mesma forma, se você pegar o artigo 129 do Código Penal, que ele vai tratar das lesões corporais. Daí lá no parágrafo 6º diz assim, ó, se as lesões corporais for culposa, daí a pena. Como que eu sei que uma lesão corporal foi culposa ou não? Eu vejo se foi por imprudência, negligência ou imperícia. Mas, da mesma forma, volto a dizer, existe 1 milhão de possibilidades dessa lesão corporal culposa acontecer. Então, deve ser verificado, o juiz deve verificar em cada caso concreto se houve de fato a culpa e como essa culpa aconteceu. Então, volto a afirmar, a regra, na grande maioria das vezes, os tipos penais culposos, eles são abertos. Existe a possibilidade de ter tipo penal culposo fechado? Existe, inclusive tem. Olha só, o artigo 180 do Código Penal. O artigo 180 do Código Penal trata de receptação.
Então, a pessoa que vai receptar um produto de crime, ela compra, ela adquire um produto de crime. O parágrafo 3º, ele vai tratar de uma receptação culposa, mas o parágrafo 3º, ele traz as situações que ela é culposa. Olha só o que o parágrafo 3º do artigo 180 diz. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de pequena, a condição de quem oferece, deve presumir obtida por meio criminoso. Então, isso é uma forma de receptação, chamada de receptação culposa. E o tipo penal diz quando isso vai acontecer. Quando que acontece? Então, quando o sujeito adquire ou recebe uma coisa, e pela natureza dessa coisa, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir obtida por meio criminoso, tá? Olha só um exemplo. Você é oferecido a você aí para comprar vamos pensar num drone, tá? Então alguém oferece para você um drone. Você olha para aquele drone e fala, pô, que legal, né? O negócio é bacana. Você dá uma pesquisada, você fala, pô, custa R$ 3.000 esse drone. O cara tá querendo vender para mim por R$ 500. Vejam, existe uma desproporção entre o valor e o preço que está sendo oferecido por esse drone. Isso não lhe deveria fazer presumir que o drone foi obtido por um meio criminoso? Sim, deveria fazer. Mas se mesmo assim você adquirir esse produto, o Código Penal diz que você comete receptação na modalidade culposa. Então, nesse caso, a culpa está específica. A culpa não é aberta, tá? E qual que é a culpa específica aqui? Então, quando você adquire ou recebe essa coisa, e pela natureza, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, você deveria presumir que ela foi obtida por meio criminoso, tá? Então, pessoal, aqui nós temos a possibilidade do tipo culposo fechado, mas volto a frisar, a grande maioria dos tipos culposos são tipos abertos, em que você vai achar tão somente a expressão lá, se o crime for culposo, se o crime é culposo, tá bom? Então, a regra é que os crimes culposos, eles sejam abertos. Beleza, eu trago aí para vocês, depois vocês veem aí um conceito de crime. Eu não vou ficar falando aqui desses conceitos de crime culposo, porque vai ficar sendo leitura, né? Eu vou passar, então, para os elementos que compõem aqui o crime culposo. Esses elementos estão no conceito, tá? Esses elementos nada mais é do que eu desmontar esse conceito aqui e tratar dele por partes. O primeiro elemento, gente, então, do crime culposo aí é a conduta voluntária, tá? Vejam só, conduta voluntária, então, ela é um elemento de todos os crimes, no sentido que o sujeito, ele tem que ter vontade de praticar algo aí. No entanto, aqui no crime culposo, a conduta voluntária, ela se resume, ou ela vai ser tão somente no sentido do agente se limitar a praticar uma conduta perigosa, por ele aceitada e desejada. Vejam só, então, quando eu falo aqui em conduta voluntária, o agente, ele aceita praticar uma conduta perigosa. E ele quer praticar essa conduta perigosa. O que é aceito e desejado, gente, é a prática da conduta perigosa e não o resultado. Vamos pensar aqui um exemplo prático? O sujeito que imprime alta velocidade numa rua da cidade, tá? Então, ele está andando lá numa rua que é para andar a 40 por hora, ele está andando a 100 por hora. O que ele quis fazer nesse caso? Ele quis realizar uma conduta perigosa, ele desejou realizar essa conduta perigosa. Então, essa conduta é desejada por ele. Mas se ele atropela alguém, tá? Se ele atropela alguém ali naquela rua,
eu pergunto para vocês, o resultado morte, por exemplo, era desejado por ele? Não, não era desejado por ele. E no caso aqui, eu não posso dizer nem que o resultado era previsto ali por ele, ele assumiu o risco de produzir esse resultado, porque senão a gente cai para o dolo, tá? Então, dentro da culpa, eu tenho a conduta voluntária, mas essa conduta voluntária é tão somente de praticar um ato, de praticar uma conduta perigosa, mas o sujeito não quer o resultado morte, tá? Ele não quer o resultado morte. Pessoal, o que é importante nós sabermos aqui também é que muitas vezes as ações que levam a um delito culposo são ações lícitas. São ações lícitas, tá? Você vai falar para mim, como assim? Como é que é uma ação lícita? Porque é uma ação anterior que vai gerar uma conduta ali culposa, e muitas vezes essa ação é lícita. Olha só, gente, imagine o seguinte exemplo, né? Nós estamos chegando aí num mês, no inverno, né? Estamos chegando próximo ao inverno, meses de frio. Uma mãe, ela pega e coloca seu filho próximo ao fogo para se aquecer, tá? Ela coloca o seu filho próximo ao fogo para ficar quentinho ali. E essa mãe dorme. Essa mãe pega no sono e dorme. E o filho sofre queimaduras, lesões corporais. Ou então o filho até mesmo pode morrer, né? Vamos ser mais dramáticos ainda. O filho pode morrer. Vejam, a atitude da mãe de colocar o filho pertinho ali do fogo para se aquecer, ela é ilícita? Não, ela não é ilícita. Ela é lícita. No entanto, essa mãe ela foi imprudente em deixar o filho ali e dormir, né? E ele sofreu essas queimaduras. Então, de uma atitude lícita, vai surgir um resultado ilícito. Aí ela surge um resultado ilícito. Essa conduta, essa ação, ela pode ser ilícita, ela pode ser ilícita também. Mas quando ilícita, mesmo quando ilícita, ela não se destina a um resultado naturalístico, tá? Então, esse exemplo aí que eu dei para vocês, do sujeito que anda a 100 por hora numa avenida que era para ele transitar a 60 por hora ou a 40 por hora. A atitude dele foi ilícita? Foi ilícita. Mas foi ilícita de que ponto de vista? Administrativamente, tá? Então, ele incorreria ali numa ilicitude de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Mas a atitude dele ela não gera ou não gostaria de gerar, não teria por finalidade gerar ali um resultado ou resultado morte. Então, nós temos que separar aqui que os crimes culposos, eles podem ser gerados de uma conduta lícita, ou então eles podem ser gerados de uma conduta ilícita. Mas o tratamento vai ser o mesmo, não existe diferença do tratamento, tá? Então, o primeiro elemento da culpa aí é a conduta voluntária. O segundo elemento, gente, da culpa que nós temos é a violação do dever objetivo de cuidado, tá? Com violação do dever objetivo de cuidado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vivemos em sociedade. Se nós vivemos e por nós vivemos em sociedade, é imposto a todos que vivem nessa sociedade deveres objetivos de cuidados, né? Para que esses deveres objetivos de cuidados eles servem? Para colocar uma barreira para todo mundo, para que exista um bom convívio entre todos, né? Então imagine se todo mundo resolve ultrapassar o sinal vermelho, por exemplo. Olha, o sujeito que ultrapassa o sinal vermelho, ele viola um dever objetivo de cuidado, porque a vida em sociedade traz para nós que nós devemos observar essas regras existentes. E quando o sujeito, então, ele extrapola, ele viola esse dever objetivo de cuidado e ele pratica um fato tipificado como um delito culposo, tá? Ele, então, vai ser responsabilizado
por isso, ele vai ser responsabilizado por isso. Surge, então, a culpa. Gente, quando eu falo em violação do dever objetivo de cuidado, ele pode acontecer aqui em 3 modalidades, tá? E essas modalidades são a de imprudência, negligência e imperícia, tá? Negligência, imprudência e imperícia. Eu estou vendo aqui que aí no B3, que seria imperícia, eu esqueci de escrever imperícia para vocês. Depois corrijam aí, ou depois eu corrijo e posto para vocês. Então vamos lá. Quais são essas modalidades, então, de inobservância dos deveres objetivos de cuidado? Primeiro é a imprudência. A imprudência, gente, então, é uma forma positiva de culpa. Uma forma positiva no sentido de que o sujeito, ele faz alguma coisa e ele faz alguma coisa de forma imprudente. Então, é a atuação do sujeito sem as observâncias aqui das cautelas necessárias. É uma ação chamada de ação irrefletida, tá? Então, uma ação irrefletida. E ela sempre vai surgir em paralelo, de modo paralelo aqui à ação do sujeito, tá bom? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? É que o motorista que está andando na rodovia a 110 km por hora, como a legislação determina, ele está ali cumprindo a lei, está dentro da lei. A partir do momento que ele passa desses 110 por hora, ele começa a imprimir alta velocidade. O que isso está dizendo? Que ele deixou de observar as cautelas legais, tá? Ele começou a deixar de observar as cautelas legais, e nesse momento ele começou a ser o que então? Ele começou a ser imprudente. Ele começa a ser imprudente. Por isso que eu digo para vocês que a imprudência, ela sempre vai ser paralela à ação. Qual ação? A ação de dirigir. Ele estava dirigindo ali bonitinho, a 110 por hora. Paralelamente, ele começa a imprimir uma maior velocidade. Imprimindo uma maior velocidade, ele passa, então, a ser imprudente. E caso ele produza algum resultado ali, ele vai responder culposamente por esse resultado de ser imprudente. Então, nós temos aí a imprudência como forma positiva de culpa. Temos também, gente, a negligência. A negligência é uma modalidade negativa de culpa. Se a imprudência é fazer algo de forma imprudente, a negligência aqui é deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer, tá? É deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer. Então, se a imprudência ela é sempre uma atitude paralela à ação, a negligência é sempre uma atitude anterior, algo que eu deveria ter feito anteriormente, um cuidado que eu deveria ter tomado anteriormente, previamente, de forma antecedente, para evitar um resultado. Olha só, imagine o pai que deixa a sua arma municiada num local que uma criança pode pegar, e essa criança pega essa arma e dispara, e mata uma pessoa, ou ela mesma morre. O que esse pai foi? Ele foi negligente. Por que ele foi negligente? Porque ele deixou de fazer, ele deixou de tomar alguns cuidados necessários anteriores, que seria o quê? Guardar a arma. Ou vamos pensar no trânsito aí, a gente está falando de trânsito, né? Então, o sujeito, ele verifica que o seu carro está com os freios ruins. Ele precisa fazer uma manutenção desse freio. E ele deixou de fazer a manutenção. Quando ele deixa de fazer essa manutenção, então, em virtude disso, ele causa um acidente, o que ele foi? Ele foi negligente. Ele deixou de fazer algo que ele deveria fazer. No caso aqui, a manutenção desse veículo. E por fim aqui, gente, uma outra modalidade aqui da inobservância dos deveres de cuidado
nasce a imperícia, tá? A imperícia, também chamada aqui de culpa profissional, tá? Imperícia, também chamada de culpa profissional. A imperícia, pessoal, ela só pode ser verificada no exercício da arte, da profissão ou de ofício, tá? Então, é somente nessas três possibilidades que existe ou pode existir a imperícia no exercício da arte. Oi. Pode falar. Se o pai deixa a arma municiada e a criança chega a matar outra pessoa, aí o pai responde por isso? Responde por homicídio culposo. O pai? Responde. Homicídio culposo. Porque ele ter tomado cuidado de guardar aquela arma. Não guardando, ele foi negligente. Então ele responderá pelo homicídio culposo. Tranquilo? Beleza. Entendi. Então, por fim, aí, a imperícia, né, que eu volto a dizer para vocês, que ela somente pode ser verificada no exercício da arte, da profissão ou do ofício, tá? Então, um médico, por exemplo, que mata no bom sentido, né, acidentalmente, que a culpa ela sempre é acidental, né, ela nunca é querida, o resultado nunca é querido. O médico que mata a gestante durante um parto, ele foi o quê? Ele foi imperito, tá? Então, ele foi imperito nesse caso. Pessoal, nós temos que tomar um cuidado aqui. No que sentido? Em dizer que todo crime cometido no exercício da arte, profissão ou ofício, culposo aqui, ele deve ser considerado como imperícia. E não deve ser nesse sentido, tá? Não deve ser considerada como imperícia. Não é porque ele aconteceu no exercício da arte, da profissão ou do ofício que ele vai ser considerado aí sempre como imperícia. Olha só, a imperícia sempre vai acontecer no exercício da arte, da profissão ou do ofício. No entanto, não é todas as vezes que o sujeito comete um crime no exercício culposo, né, no exercício da arte, da profissão ou do ofício, que ele foi imperito. Pode ser que ele tenha sido imprudente, tá? Ele tenha sido imprudente. Olha, pense na seguinte situação, né? Imagine um cirurgião, um médico. Ele vai realizar uma cirurgia. Existem os meios tradicionais de realizar uma cirurgia lá, né? São meios seguros. Esse médico fala, não, eu vou realizar essa cirurgia de um outro método. E ele faz isso por puro ego, por pura vontade pessoal dele. E ele leve essa pessoa, esse paciente, a óbito, por exemplo. Nesse caso, ele foi imperito? Não, ele não foi imperito. Ele era perito para fazer aquilo, né? Ele tinha a perícia necessária para fazer aquilo. Ele foi imprudente. Por que ele foi imprudente? Porque ele deveria ter feito a cirurgia pelos métodos tradicionais. Se por uma simples vontade dele, por uma simples questão de ego dele, ele querer fazer de outro modo, ele está sendo imprudente, tá? Então ele poderia fazer de uma forma mais simples, mas não fez. Então, dessa forma, ele age de forma imprudente. Eu deixei como exemplo para vocês isso aí também no material. Então, só para lembrar, gente, não é toda vez que o sujeito comete um crime no exercício da arte, profissão ou ofício que ele está sendo imperito. Pode ser que ele esteja sendo imprudente. Outro exemplo, para ficar mais claro ainda. Motorista de ônibus. Tá? O motorista de ônibus está lá, habilitado, ele tem habilitação para dirigir o ônibus. Se ele capotar aquele ônibus e ferir e matar diversas pessoas que estavam ali dentro daquele ônibus, ele foi imperito? Não, ele não foi imperito. Imaginem que esse motorista de ônibus, ele estava andando a 150 por hora num local que era para andar a 110 por hora. Ele cometeu esse crime
no exercício da sua profissão, cometeu o crime no exercício da profissão. Mas eu posso dizer que ele foi imperito? Não, ele não foi imperito. O que ele foi? Ele foi imprudente. Então, se atentem para isso, tá? Então, vamos nos atentar sempre para essa questão. Outro elemento da culpa aí, gente, é um resultado naturalístico involuntário, tá? Então, o resultado naturalístico involuntário. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que os crimes culposos, eles sempre vão exigir um resultado naturalístico. Então, em outras palavras, equivale a dizer que os crimes culposos, eles são crimes materiais. Os crimes culposos, eles sempre serão crimes materiais. Eles sempre exigem, então, um resultado naturalístico. Só que esse resultado naturalístico, ele é sempre involuntário, tá? Ou, em outras palavras, ele é um resultado naturalístico não querido. Então, quando eu pratico um homicídio culposo, eu atropelo alguém, não tem um resultado? Tem a morte de alguém. Esse resultado, ele foi voluntário ou involuntário? Ele foi involuntário, porque eu não queria que esse resultado tivesse acontecido. Se eu quisesse que aquele resultado acontecesse, aí a gente já cairia lá pro dolo, tá? Então, ele é sempre não querido. Outro elemento da culpa é o nexo causal. Tá? Não é o nexo causal. O nexo causal é fácil de nós verificarmos. Então, existiu uma conduta perigosa, dirigir o veículo a 100 por hora no local em que a lei exigia que ele fosse conduzido a 40 por hora. Dessa ação surgiu um resultado involuntário, que foi atropelar uma senhora que estava passando pela rua e matá-la. Tem que haver um nexo de causalidade, né? Então tem que haver um liame, tem que haver algo que ligue essa conduta perigosa ao resultado, tá? Então esse nexo de causalidade deve ficar demonstrado. Esse nexo de causalidade deve ficar ali aparente, patente. Outro elemento da culpa, gente, é a tipicidade. Então, a tipicidade. Olha só, na verdade, a tipicidade é um elemento de todos os crimes, né? É um elemento de todos os crimes. Mas quanto à culpa, é necessário que o tipo penal traga a previsão do tipo do crime culposo. E não são todos os crimes que podem ser cometidos na modalidade culposa. Se você pegar os crimes contra o patrimônio, por exemplo, o título, na verdade, dos crimes contra o patrimônio no Código Penal, não existe crime contra o patrimônio culposo. Não existe crime contra o patrimônio culposo. Olha, uma outra situação aqui extremamente interessante. Vocês vão ficar horrorizados, né, com o direito penal, algumas coisas que acontecem. Crime de dano, artigo 163, tá? Então, o artigo 163 trata do crime de dano. Você causar dano ao patrimônio de outra pessoa. Eu vou abrir aqui, vou ler para vocês o artigo 163. Olha só o que ele diz. Destruir ou inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, você destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, tá? É crime de dano. Olha só, seguinte exemplo, gente. Imaginem, seguinte hipótese. Você mora num apartamento, no 6º andar do apartamento, e você vê que uma pessoa que você não gosta dela, seu inimigo, parou o carro ali na rua, embaixo da janela. Você pega um vaso de flor, por exemplo, esse vaso de cerâmica, e arremessa, joga em cima do carro desse sujeito, amassa o carro todo. O que você cometeu? Crime de dano. Você cometeu crime de dano. Beleza, ótimo. Olha, crime de dano está tipificado. Agora imaginem uma outra situação. Você mora, na verdade, a mesma situação, vou dar uma mudadinha aqui em alguma coisa.
Você mora no mesmo sexto andar do prédio, ali no apartamento, né? E você briga com o seu marido, ou o marido briga com a esposa, e fica puto ali, no momento você pega um vaso e arremessa no seu marido, que não acerta, ele abaixa, cai pela janela esse vaso e cai em cima de um carro, cai em cima de um carro e amassa esse carro. Eu pergunto para vocês, que crime que você cometeu? Nenhum, nenhum crime. Por que que não cometeu nenhum crime? Porque o artigo 163 do Código Penal não traz a possibilidade de um crime de dano culposo, tá? Então não existe crime de dano culposo. O crime de dano, ele é sempre doloso. Você tem que querer destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Nesse exemplo que eu disse para vocês aí, que a pessoa arremessa esse vaso e acerta culposamente um veículo, ela não comete crime, não existe crime. Como é que resolve isso então, Bruno? Vai ficar por isso mesmo? Se a pessoa quiser resolver isso, ela pode entrar com uma ação de indenização na justiça civil. Agora, para os fins do direito penal, não existe qualquer tipo de responsabilização. Pasmem vocês. Ótimo. Vamos adiante. Um outro elemento da culpa aí é... Ô, Bruno, o mesmo caso seria, por exemplo, num apartamento que pega fogo e pega fogo nos apartamentos de cima? Assim, depende do pegar fogo. Qual foi? Em que sentido? A pessoa quis meter fogo ou não? Ah, vamos colocar que sim, né? Ah, mas se ela, aí nesse caso existe dolo, né? O dolo eventual. Do meu ponto de vista, ela assumiu o risco de produzir o resultado. Ela assume nesse caso aí que a pessoa atira o vaso no marido, por exemplo, é diferente. Ela não queria praticar nenhum, ela não queria nem que aquele vaso caísse pela janela. Era para acertar o marido, o vaso. Mas ele caiu, esse vaso, pela janela e acerta esse veículo, né? Então, se o sujeito ele coloca fogo no seu apartamento, dolosamente, ora, colocar fogo no seu apartamento, por óbvio que quando esse fogo se alastrar, vai pegar fogo nos de cima, também vai comprometer todo esse prédio, né? Então, eu vejo que nesse caso existe o dolo, né, chamado dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. O diferente seria se fosse um curto-circuito, aí seria só no cível. Aí a pessoa poderia ser ressarcida dos danos, mas no cível, não no criminal, é isso? Sim, no cível, não no criminal, isso. Ô, professor, e nesse caso de que jogou o vaso, o direito penal está perdendo um espaço de um artigo para poder depois ter que resolver na área civil? Não entendi muito. Porque aí está como um delito penal, só que aí vai ter que resolver na área civil. Não é delito. Ah, tá. Não é crime. Porque não existe dano culposo. Não existe dano culposo. Imagina que sabe ali na FAEX, que tem aquele barranco ali, né? E lá embaixo tem a rua. Imagina que um dia você tá puto da vida ali, você pega uma pedra e joga lá para baixo uma pedra e essa pedra cai em cima de um carro. Você quis atingir esse carro? Não, você não quis atingir esse carro. Você atingiu esse carro culposamente. Existe dano culposo? Não existe dano culposo. Então você comete crime? Não, não comete crime. Então o direito não é o direito penal cedendo espaço ali. Na verdade, não existe o cometimento de um crime, porque não há que se falar em dano culposo. Não existe dano culposo. Então, o tipo penal, para ter o crime culposo, o tipo penal tem que sempre trazer essa previsão, tá? Então você vai ver lá, artigo 121, parágrafo 3º. Qual que é o tipo penal? Homicídio culposo. Artigo 129, tem o tipo culposo, tá? Você pegar o artigo 122, por exemplo, que é induzir, auxiliar, instigar ao suicídio, alguém ao suicídio. Existe essa modalidade culposa? Não, não existe essa modalidade culposa. Então, ou o sujeito comete dolosamente esse crime, ou ele não comete crime. Ficou claro? Beleza, ficou claro. Beleza. Vamos adiante.
Adiante aí, gente, nós vamos ver que um outro elemento da culpa é a previsibilidade, tá? A previsibilidade, chamar de previsibilidade objetiva. O que é essa previsibilidade objetiva? Previsibilidade objetiva é aquela situação que qualquer homem que é chamado como homem médio, tá? Ou a pessoa média, o que é o homem médio? É aquele que não é um gênio, não estou falando aqui do gênio, não estou falando de um Einstein, mas não estou falando também do cara que não sabe nada da vida, tá? É um desleixado da vida, não sabe coisa nenhuma da vida. Então, o homem médio é esse, é o que nós somos, né? Então, nós somos homens, alguns de vocês eu sei que são gênios, né? Mas nós somos homens médios, pessoas médias, nós estamos ali na média, né? E a previsibilidade, então, objetiva, é a possibilidade de qualquer homem médio antever um resultado, né? Antever um resultado. Ou seja, gente, o sujeito que que anda a 180 por hora na rodovia, que ele deveria andar 110 por hora, não existia essa previsibilidade objetiva que ele poderia causar um acidente, né? Para ficar claro aqui para a gente, o que é previsibilidade objetiva? Sabe quando alguém conta uma história para você? Alguém te conta uma história e você fala assim no fim da história, pô, mas tava na cara que isso ia dar errado, né? Tava na cara que isso ia dar merda. É essa a expressão mesmo. Isso é previsibilidade objetiva, quando qualquer pessoa poderia prever, vejam, objetivamente, tá? Tô falando de forma objetiva, e aquela situação poderia acontecer. Então, o sujeito, objetivamente, tá? Ele poderia prever que aquilo ia acontecer. Então, isso é a previsibilidade objetiva. Eu quero enfatizar muito isso, porque agora o próximo elemento da culpa aí é a ausência de previsão. E você pode falar, Bruno, você está maluco, você está falando que tem que existir essa previsibilidade objetiva, e depois você está dizendo que existe ausência de previsão. É isso mesmo. Então, porque a previsibilidade objetiva é uma previsibilidade geral. Por isso que o sujeito age com culpa, então, porque ele não consegue prever aquilo, porque ele não consegue antever aquilo, mas aquilo no geral, aquilo no aspecto geral, era previsível por todos. No entanto, o sujeito que estava ali naquela situação, ele não tinha como prever aquilo, né? Então, essa história que eu falei para vocês, quando alguém te conta uma história, você fala, cara, mas você sabia que isso ia dar merda, aí a pessoa vira para você e fala, mas como é que eu ia saber? Eu não tinha condições de saber. Isso é previsibilidade objetiva, né? E aí entra a ausência de previsão, em que, embora fosse previsível para todo mundo, na circunstância que o sujeito estava inserido ali, existe essa ausência de previsão geral, tá? Existe uma previsão, existe essa ausência de previsão agora do sujeito. Então, a previsibilidade objetiva, vamos reforçar aqui, é quando aquilo era previsível globalmente, tá? Por todos. No entanto, para aquele sujeito específico ali, existia essa ausência de previsão. Por isso mesmo que ela é culposa, que a atitude dele é culposa, que a ação é culposa. Porque se ele ali tivesse previsão, a pessoa que comete o ato especificamente, ele pudesse prever isso, e mesmo assim ele continuasse com a sua ação, ele fosse adiante com a sua ação, existiria o dolo eventual, tá? Então ele sairia da culpa e iria para o dolo eventual. Então não pensem que esses dois requisitos aqui eles estão em confronto, tá? Que eles não estão em harmonia, porque a previsibilidade objetiva é uma previsibilidade geral, que o homem médio poderia prever, todas as pessoas poderiam prever que aquilo daria errado, que aquilo chegaria num resultado ruim. E a ausência de previsão, ela é específica, ela é para o sujeito que comete o crime doloso.
desculpem, o crime culposo, tá? Porque ele não conseguiu ver isso, porque ele não conseguiu presenciar essa previsibilidade, então existe aqui a ausência de previsão, acarretando um crime culposo, acarretando, então, uma ação acidental, que pode ser por imprudência, negligência ou imperícia. Esses são os elementos, gente, que compõem a culpa. Todos esses elementos devem estar presentes, todos esses elementos são necessários, tá? Por fim, aqui nós vamos ver as espécies de culpa. Bom, nós temos duas espécies de culpa aqui. A culpa inconsciente, ela também é chamada de aquela sem previsão, é quando a gente não prevê o resultado objetivamente previsível, tá? Então, essa é a culpa clássica, essa é a culpa por excelência, chamada então de culpa inconsciente. E temos a culpa consciente, tá? Nós temos a culpa consciente. Cuidado aqui. Prestem muita atenção, porque a culpa consciente, ela vai esbarrar ali no dolo eventual. A culpa consciente, ela é bem parecida com o dolo eventual. Então, olha só, a culpa consciente aqui, o agente ele até prevê um resultado objetivamente previsível, mas ele tem a convicção, ele tem a certeza de que aquele resultado não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. A doutrina vai dizer, então, que isso representa um estado avançado de culpa, no sentido de que ele vai se aproximar, então, do dolo eventual, tá bom? Então, fiquem com isso aí, guardem isso, por favor, na culpa consciente. O resultado objetivo, ele é previsível, mas o agente ele não está assumindo o risco de produzir o resultado. Pelo contrário, ele tem no seu íntimo, ele tem ali na sua cabeça que o resultado não ocorrerá, tá? Somente vem a acontecer em razão de um erro de cálculo ou de um erro de execução. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês, para deixar isso bem claro, tá bom? Então, isso vai ficar bem claro para nós com esse exemplo e vai levar a nós não confundirmos culpa consciente com dolo eventual, tá bom? Então, olha só, vamos voltar. Culpa consciente, o sujeito ele tem a previsibilidade objetiva do resultado, mas ele não quer esse resultado, ele não assume esse resultado. Pelo contrário, né? Ele tem no seu íntimo, a sua consciência, que o resultado não vai acontecer. Então, o sujeito que dirige aí numa rua, tá? Uma avenida da cidade, que era para ele andar a 100 por hora. Ele está andando a 100, desculpem, ele deveria andar a 60 por hora. Ele está andando a 100 por hora, ele está sendo o quê? Ele está sendo imprudente, tá? Ele está sendo imprudente. Olha só, ele pode até antever ali, pode acontecer. Então, ele pode até pensar assim, ó, pode ser que alguém entre na minha frente. No entanto, ele fala, eu sou bom motorista pra caramba, eu não vou atropelar ninguém. Se o sujeito entrar, eu consigo desviar, consigo dar um cavalo de pau, sei lá. Então, ele não assume o risco de produzir esse resultado de forma nenhuma. No entanto, por um erro de cálculo, por um erro de execução, esse resultado vem a acontecer, tá? Mas ele não queria, gente, tem que ficar claro para nós aqui, ele não queria esse resultado. Nesse caso, então, nós temos a culpa consciente. E o dolo eventual? Vamos pegar o mesmo exemplo? O sujeito está dirigindo a 100 km por hora numa avenida que ele deveria dirigir ali a 40 ou a 60 km por hora, tá bom? E na cabeça dele ele pensa, pode ser que alguém atravesse a rua e eu atropele essa pessoa. Ele fala, mas se isso acontecer, eu não estou nem aí. O que ele fez nesse momento? Ele assumiu o risco de produzir o resultado
assumindo o risco de produzir o resultado, ele age, então, dolosamente no dolo eventual, tá? Olha só, eu não sei se está ficando claro para vocês aí, então, que na culpa consciente, ele tem no seu íntimo, ele tem certeza que não vai acontecer nada. Eu estou dirigindo a 100 km por hora aqui nessa avenida, mas não vai acontecer nada, porque se entrar alguém na minha frente, eu consigo desviar dessa pessoa, se entrar alguém na minha frente, eu consigo frear o veículo, ele não consegue. Ele atropela essa pessoa e mata essa pessoa. Ele cometeu um homicídio culposo. E agora, no dolo eventual, esse mesmo sujeito está dirigindo a 100 por hora numa avenida da cidade, que era para ele dirigir a 50 por hora. E ele fala assim, pode entrar alguém na minha frente, pode. E se entrar? Se entrar, eu passo em cima, eu mato. Não estou nem aí. O que aconteceu, então? Aconteceu o dolo eventual, tá? Aconteceu o dolo eventual nessas circunstâncias. Existe uma teoria, gente, que é muito fácil, muito boa para vocês guardarem essas duas questões, tá? Você não gosta muito de palavrão, você vai me desculpar, mas existe essa teoria, chama a teoria do foda-se e do fodeu. Tá? Se você lembrar isso, a teoria do foda-se e do fodeu, você consegue distinguir muito bem o que é dolo eventual da culpa consciente, tá bom? Então, olha só, na culpa consciente, vamos voltar para o nosso exemplo? Sujeito dirigindo a 100 por hora na avenida, aqui que ele deveria andar a 40, ele está dirigindo então a 100 por hora, né? Ele não quer atropelar ninguém, e ele fala assim na cabeça dele, se aparecer alguém na rua, eu consigo desviar, eu consigo frear, eu consigo fazer alguma coisa que não aconteça o resultado, tá? Apareceu alguém na rua, esse sujeito atropelou essa pessoa, o que ele fala? Ele põe a mão na cabeça e fala, putz, fodeu. Quando ele faz isso, o que existe? Culpa consciente, tá? E no dolo eventual, para nós não confundirmos, tá? Então, mesmo sujeito andando a 100 por hora nessa avenida, que era para ele andar a 50, e ele pensa na cabeça dele assim, e se entrar alguém na rua? Ele fala, se entrar alguém na rua, foda-se. Quando ele fala isso, foda-se, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. Bom, então anotem aí no caderno de vocês a teoria do foda-se e do fodeu, que você facilmente vai diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. Ótimo, já caminhando para o finalzinho aqui. Embora exista também esses dois tipos de culpa aqui, culpa consciente e culpa inconsciente, para fins práticos aqui, para fins de aplicação da pena, não existe qualquer tipo de diferença, tá? Não existe qualquer tipo de diferença. A pena, ela é aplicada da mesma forma, do mesmo jeito, para os dois casos. E por fim, gente, o último tópico aí, a última questão que eu quero tratar com vocês é da compensação de culpa. Compensação de culpa. E no direito penal não se admite compensação de culpa. Não é possível compensação de culpa. Não é possível pegar uma determinada situação e falar, ambos os sujeitos agiram de forma culposa. Se ambos os sujeitos agiram de forma culposa, nós zeramos aqui a culpa, né? Não existe essa possibilidade. Essa possibilidade existe lá no direito civil, mas no direito penal não existe. Então, imaginem aqui uma circunstância, que um motorista, ele cruza um sinal vermelho, tá? Então, cruzou um sinal vermelho, o que ele foi? Ele foi imprudente. Ele vem a colidir com um veículo que estava transitando na contramão. Esse sujeito que estava transitando na contramão, ele também estava sendo imprudente. Existe culpa do motorista do veículo 1 e culpa do motorista do veículo 2. Imagine que ambos saiam lesionados ali, ambos se lesionem. O que vai acontecer? Ambos responderão por crime de lesões corporais culposa, porque não existe a possibilidade de eu compensar essas culpas. Não existe a possibilidade de falar, cada um fica com a sua culpa e pronto, acabou. No direito penal, não existe essa possibilidade, tá bom? Era isso, então, que eu tinha para falar para vocês a respeito dos crimes culposos e dos crimes
dolosos. Alguma dúvida? Não, ainda não.